Olá, Vitkis! Meu nome é Lucas Almeida. Bem-vindo ao canal A Árvore da Vida. Eu não sabia por onde começar. Eu acho que a melhor opção é começar falando um pouquinho a respeito de runas. As runas nórdicas para mim sempre foram uma paixão e um mistério ao mesmo tempo. E eu sempre gostei de ver vários pontos de vista de vários autores diferentes, porque cada um tem uma pequena particularidade dentro do que são as runas. Acho que os símbolos eles têm isso dentro deles, né? As pessoas elas têm diferentes visões da mesma coisa. E pelas nossas experiências, às vezes, algumas coisas fazem mais sentido, outras coisas fazem menos sentido. Então, aquela questão de cognição seletiva, né? Acho que é. Tu vê 5 características e tu pega as 2 no qual tu se sente mais atraído por elas. Aí, de repente, aquele símbolo se torna muito mais que é pra ti do que é pelo outro, exatamente pela toda a vivência que tu teve. Não apenas o que gira em volta do mistério das runas é muito interessante ser comentado, assim como a própria mitologia nórdica, que ela tem bastante coisa a ver com as runas. Eu gosto muito de explicar algumas runas exatamente por meio dos próprios mitos, dos próprios deuses, como por exemplo Ferru, que é a primeira runa. Eu gosto muito de usar Frey e Freya como um exemplo, por serem tipo símbolos de fertilidade. E essa fertilidade é o que geraria, no caso, o monetário, aquela parte financeira que tu ganha, tu adquire, que tu prevê dentro das energias de Ferru. Além de ser o fator criação, que aí a gente pode pegar um pouco mais a vaca Ambla, que é um grande fator de criação no mundo. Ou a gente pode pegar um fator nocivo da riqueza, como por exemplo o dragão, que cuida dos tesouros. São vários pequenos fatorzinhos que a gente vai adicionando dentro de cada runa para aumentar ela. Existe uma runa que eu gosto muito, que se chama Aivas. E Aivas simboliza árvore. E ela foi um dos motivos pelo qual eu criei esse canal com esse nome, pelo menos. E o Aivas, ele fala muito a respeito de resiliência. E tem diversos mitos e contos que a gente pode usar Aivas, por exemplo, como referência. A gente tem o Buda transcendendo em frente à árvore, a gente tem Jesus Cristo transcendendo diante de um tronco, a gente tem Odin pendurado pelos pés, virado para baixo em cima de uma árvore. Então a gente vai ter vários mitos que vão ir adicionando dentro do que a gente quer mostrar aqui. Para descobrir a sabedoria das runas, Odin submeteu-se a uma autoimolação, sacrificando-se e oferecendo-se a si mesmo, empalando e suspenso na árvore do mundo por 9 dias e 9 noites. O padrão hermético das runas, eu gosto de falar hermético porque hermético tem aquele simbólico de um conjunto fechado. A gente vai ter diversas outras linhas de entendimento ocultista ou entendimento filosófico que eles vêm muito com esse padrão hermético, como se o mundo fosse uma coisa só, como se o mundo fosse unido por algo. A gente tem dentro da astrologia, todos nós temos as 12 energias da astrologia dentro de nós. A gente vai ver também no tarô. O tarô ele tem os 21 arcanos, os 22 arcanos, no caso com o bobo, vão se fechar em um certo momento e vão compor uma jornada. A gente tem também isso muito presente na obra de Joseph Campbell, que é um dos meus autores preferidos, onde ele fala sobre o monomito, a jornada do herói, que é algo que eu gostaria também de falar um pouco a respeito dentro desse canal. Eu gostaria de destrinchar vários filmes e jogos que hoje em dia fazem sucesso e têm a jornada do herói de maneira muito forte. Então eu estou sempre acompanhando e sempre vendo, e eu sempre traço esse paralelo com o monomito e penso assim, que legal que seria se eu pudesse falar para as pessoas o quanto é legal isso e o quanto essa história diz a respeito do nosso autodesenvolvimento. Eu gosto muito de falar sobre os fatores psicológicos das histórias e de padrões herméticos, mas eu também gosto de falar um pouco sobre os fatores energéticos e espirituais. Porque, de certa forma, o espiritual, ele é uma maneira da gente entender e confiar naquilo com uma certa fé. Quando a gente vê as coisas de um ponto de vista espiritual, a gente vai além. Acho que é uma questão de humildade. A gente acredita mais do que a gente acreditaria no sentido mais científico. No momento que a gente... É como se fosse jogar um oráculo, por exemplo. É muito diferente uma consulta oracular de uma consulta psicológica, óbvio, de uma terapia. Porque quando a pessoa está conversando contigo, às vezes ela revela coisas diferentes, ou coisas que elas não revelariam normalmente para terapia. Eu acho que isso que cria um pouco a fé na hora da gente se expressar e entender um padrão hermético, a gente traduzir um mito, a gente contextualizar exatamente aquilo que a gente está vendo. Eu acho que tem o significado, dá um significado inconsciente para o negócio. E o significado inconsciente, às vezes, é o que vai fazer com que a pessoa mude de dentro para fora, e não sempre de fora para dentro. Portanto, muito obrigado por assistirem esse vídeo.
Se você gostou desse vídeo ou se vai acompanhar outros vídeos dentro do canal, eu gostaria que você curtisse, compartilhasse e se inscrevesse no canal. E se possível, aperta o sininho ali que ele faz com que apareça para você mais vezes e aí você vai poder estar sempre conectado. Beleza? Obrigado, bom caminho espiritual para todos.